Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Casal Acima da Média e hoje eu tenho uma convidada aqui super especial. Nós vamos conversar sobre autoestima. Então, você que sempre teve uma baixa autoestima ou, de repente, nesse momento, está se sentindo assim, seja homem ou seja mulher, porque muitas vezes as pessoas, quando a gente fala de autoestima, dirige mais para mulheres, mas muitos homens estão sofrendo aí com baixa autoestima e esse podcast também é para você, e aqui você vai entender o que é autoestima, o que afeta a sua autoestima, você vai conseguir identificar por que a sua autoestima anda aí em baixa e também o que fazer para resolver e melhorar. Então fica conosco aqui até o final desse podcast. Eu sou a doutora Gisele Lima e aqui nesse canal eu mostro para você tudo que você precisa fazer para viver um casamento acima da média. Então já se inscreve aqui, também não deixa de dar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas e também compartilha esse link com todas as pessoas que você conhece para que elas também possam ser ajudadas e abençoadas com esse conteúdo. Então, eu estou aqui com a Jaqueline, ela que é médica, ela é também pastora, é escritora, já ganhei aqui os 2 livros, A Arte de se Reinventar e uma devocional forte e corajosa, né? Então, depois também, se você quiser, vou deixar ela se apresentar um pouco, falar um pouquinho do projeto dela nas mídias, né? O seu contato também para que as pessoas possam tá te seguindo, te acompanhando. Então, fala um pouquinho mais aí de você. Bom, eu sou médica oftalmologista, eu exerço minha profissão de medicina, de oftalmologia, mas como meio de vida, mas a missão de vida é realmente trabalhar para o reino de Deus, trabalhar para restaurar vidas, amar pessoas, servir as pessoas. E para isso, usei um talento que Deus me deu desde novinha, que era escrever, e que estava guardado. Aí Deus chegou para mim e disse: Jaqueline, chegou a hora de você colocar para fora isso. Então, escrevi o livro Arte de se Reinventar, publicado pela editora Vida no ano de 2020. E acabei de lançar o Devocional Forte e Corajosa. Virão mais 2 esse ano, porque o Devocional ele é temático. Meu foco nas mídias sociais é fortalecer mulheres. Já trabalhamos com casais e durante algum tempo, e quando somos chamados, estamos à disposição. Mas meu foco nas redes sociais é empoderar mulheres, é fortalecer mulheres para viverem casamentos saudáveis, viverem a vida de forma saudável. Então, esse é o foco. E o Devocional Forte e Corajosa, ele, como eu falei, são 120 dias, ele é temático, os devocionais que eu vou lançar ainda esse ano. Então, primeiro, forte e corajosa, segundo, sábia e prudente, terceiro, justa e perdoada, completando os 360 dias. Excelente. E a pessoa que está triste, que está precisando ser empoderada, lê o forte e corajosa, 120 dias sendo fortalecida com a força que vem de Deus, vai ser transformada. Isso, certeza. olha aí, ó. Então, fica ligado aí. Vamos deixar aqui no link, né, os seus contatos. Sim, tá. Depois você me passa, eu vou deixar aqui para que o pessoal também possa te encontrar. Você também é casada? Sou casada, tenho 2 filhos, sou casada há 29 anos, vou completar agora esse ano. Sou pastora, juntamente com meu marido aqui em Brasília, na comunidade cristã Videira. É uma igreja bem relevante no Nordeste e veio para Brasília. E Gisele, eu vim para cá, eu deixei tudo no ano de 2019 por um chamado que nós éramos pastores voluntários da igreja e a igreja ia expandir para Brasília. E viemos 3 casais e eu e meu marido viemos totalmente voluntários. Deixei casa, família, igreja, trabalho e viemos começar a vida aqui em Brasília. E estamos aqui, Deus plantou o nosso coração aqui nessa cidade. E a igreja cresceu, já tem 1000 pessoas, então tem sido algo de Deus aqui
nessa cidade. Amém, coisa boa. Isso é chamado, né? Quando você tem todas as portas, as possibilidades e você abre mão para poder seguir o chamado de Deus, né? Então é um prazer ter você aqui. Eu sei que a gente vai poder conversar aqui e não tenho dúvidas do quanto vai poder ajudar tanto mulheres quanto homens Amém. Que vão assistir esse podcast. E nós vamos falar bastante sobre essa questão da autoestima dentro do relacionamento conjugal, do casamento, o quanto o relacionamento conjugal pode afetar a autoestima tanto positivamente quanto negativamente. E você disse uma coisa muito certa, se você não estiver bem primeiro, né, com você, não estiver resolvido com você, você não vai estar inteiro, por completo no relacionamento. Para você ter um relacionamento, um casamento acima da média, eu digo que a minha missão é não deixar que as pessoas se contentem mais com um casamento apenas bom, razoável, na média, porque não é esse o projeto de Deus para nós. Nós podemos viver a plenitude daquilo que Deus sonhou, projetou para nós e deixou para nós. Ele nos criou com todo o potencial, todas as pessoas têm esse potencial, mas não vai ser mágica, é uma conquista diária. E primeiro olhar para si, cuidar de si, para que você esteja inteira ou inteiro nesse relacionamento vai ser fundamental, indispensável, né, para você construir esse casamento. Por isso esse tema é tão importante. Eu acredito que você lida bastante, né, principalmente com mulheres, Sim. com a autoestima muito baixa, né, lá embaixo. E você consegue, assim, ver algumas razões, algumas causas, assim, do porquê o que leva, o que afeta essa autoestima das mulheres? Como que você, na sua experiência prática, né, cuidando, aconselhando de mulheres, como que você tem visto isso? A primeira coisa que eu queria falar, assim, era do conceito mesmo de autoestima. Eu acho que é importante para que fique muito claro que embora seja um nome muito falado, pode ser que alguém não entenda bem o conceito de autoestima. E eu acho que é interessante dizer que a autoestima é o valor de si próprio, de si própria, como a pessoa se percebe, como ela se vê, qual o valor que ela dá a ela, o quanto ela se ama. A capacidade que ela tem de enxergar ela como Deus a enxerga, como Deus enxerga a vida dessa pessoa. E reforçando o que você falou, só para entrar aí na sua pergunta, você falou uma coisa que me chamou a atenção, você disse assim, que como o casamento pode afetar a autoestima do lado positivo ou negativo. O contrário também é verdadeiro, o inverso, como o casamento pode afetar a autoestima e como a autoestima baixa ou elevada pode afetar o casamento. Eu acho que tem um feedback Sim. que se alimenta aí, porque pessoas feridas, elas ferem e isso acaba se retroalimentando e fazendo mal para as pessoas. Eu vejo na vida das mulheres que uma coisa que acontece muito importante com relação à autoestima baixa, afetando toda a vida, porque nós precisamos entender que a autoestima e problemas na autoestima vão afetar toda a vida da pessoa. Afeta a forma como ela se relaciona com outras pessoas, afeta a forma como ela se comunica com a outra pessoa, como ela interpreta a informação da outra pessoa, afeta a forma como ela aprende a dizer não ou sim, como ela não sabe dar não. Então afeta até a produtividade da pessoa, porque ela acaba entrando num ciclo de procrastinação. Mas eu acredito que a autoestima, a pessoa leva a autoestima já ferida para um relacionamento, ela já vem ferida, porque todos nós, se pararmos para pensar,
levando em consideração que a nossa autoestima é formada desde que nós somos que nascemos, crescemos e recebemos todas as informações daquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que são os pais, que são os irmãos, que são os parentes mais próximos. E a gente sabe que quanto mais próximo, mais fere, acaba que mesmo não tendo a intenção, a gente acaba carregando algo na nossa estima, na nossa autoestima, e que precisa ser tratado com o conhecimento dessas questões. Mas o que eu vejo de mais importante da mulher que entra no relacionamento de casamento com problemas e vai refletir no relacionamento de casamento tudo aquilo que ela carregou durante toda a vida, é a questão de que ela acaba projetando no outro a necessidade de ser completa. Você falou uma frase aí muito importante, que se todas as pessoas casassem com essa perspectiva, os casamentos não ficariam ruins, porque nós muitas vezes, principalmente quando a gente é jovem, a gente acha que a gente precisa casar para se completar, e a gente precisa ser inteira para se casar. Exato. E nessa perspectiva de encontrar no outro a solução para essa dor, essa ferida, esse problema que já vem sendo trazido durante a vida, dentro do casamento a pessoa vai se ferir mais, porque ninguém completa ninguém a não ser Deus. Somente Deus pode completar quem nós somos, e é vendo quem Ele é e refletindo o caráter dele através de nós é que nós podemos ser inteiros. O casamento é, na verdade, a união de duas pessoas inteiras que se complementam. Sim. E aí fazem esse casamento acima da média. Mas quando eu quero me completar com alguém, ou seja, está faltando algo em mim, está faltando algo na minha estima, e eu quero completar com o parceiro, eu vou sair muito ferida disso. Exato. Você colocou aí várias coisas que eu considero bem relevantes. Eu acho que uma questão importante para as pessoas entenderem até o que está acontecendo com elas, né, para que a gente possa ajudar, a pessoa primeiro tem que parar para analisar se a sua autoestima sempre foi baixa. Tem pessoas que desde criança ou desde adolescente, não, sempre fui assim para baixo, me achei inferior, me sinto aquém, me sinto incapaz, sinto que eu não tenho muito valor, sinto que eu não sou especial, ou se é uma coisa mais pontual, se você está sentindo, se você já teve uma boa autoestima e por algum evento ou de um tempo para cá, um período, você está com a autoestima baixa, né? Então, primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que identificar, e só complementando um pouquinho mais, que eu acho que é realmente importante para as pessoas entenderem, eu queria fazer uma pequena introdução também, mostrando um pouquinho uma diferença entre autoimagem, autoestima e autoconfiança. As três coisas, elas estão meio que interligadas, elas se afetam, né, entre si. Mas eu vejo que a autoestima, ela é um reflexo da autoimagem, como você falou. A forma como eu me enxergo, a forma como eu me vejo. O que eu enxergo quando eu me olho? Né? Eu gosto, eu não gosto, eu estou satisfeita, não estou satisfeita. Então, isso afeta diretamente a sua autoestima e a sua autoimagem. A autoestima, você bem colocou, o quanto eu me sinto especial, o quanto eu me sinto importante, né, com valor, e isso tem muito a ver com essa forma como eu me enxergo. E aí, essa autoimagem, ela é construída desde que nascemos, desde criança. Então, tem algumas coisas que pode distorcer a nossa autoimagem e levar a gente ter uma baixa autoestima. Então, se eu cresci num ambiente onde eu nunca me senti amada, cuidada, ou que eu tive experiência de rejeição, ou de maus tratos, talvez até abuso. Então,
com certeza, o mais provável mesmo é que você tenha construído uma autoimagem distorcida. Porque o mais comum é a gente ter como referência, basear para se enxergar no que as pessoas acham, no que as pessoas dizem, né? Então, a nossa autoimagem, ela é construída e ela pode ser distorcida, ou pelo ambiente que a gente cresceu, ou pelo ambiente que a gente está agora, aí entra o casamento, né? Ou por uma circunstância que aconteceu. Eu, há quase 20 anos, acompanhando casais, tanto ministerialmente também, como profissionalmente, como terapeuta, já acompanhei os mais diversos casos de infidelidade conjugal. E essa é uma situação onde as pessoas distorcem completamente a autoimagem, porque ela começa a se enxergar tendo como referência aquilo que aconteceu. O caso de um abuso também. Sim. A pessoa, parece que ela se resume naquele evento, parece que ela não consegue ver o todo que ela é, como se ela se tornasse aquilo que aconteceu. Então, é importante entender, né, que a sua autoimagem é construída, ela pode estar distorcida ou por uma circunstância, ou pelo ambiente, por pessoas, né, que você convive. Eu sou uma pessoa que eu tive uma baixa autoestima na minha adolescência, na minha juventude. Eu casei praticamente adolescente, casei com 17 anos, muito jovem, né? E aconteceu aquilo que você falou. No meu casamento, no convívio com meu esposo, foi positivo para a minha autoestima, né? Contribuiu, porque na minha criação, eu amo meu pai é uma pessoa incrível, meu pai tem uma história de superação, assim, a mais linda que eu conheço. Mas até por causa da história dele, que ele não tinha muito que oferecer diferente, e ele era até alcoólatra quando eu era criança e adolescente, eu cresci muito, meu pai falando, você não é capaz, você não dá conta, você não consegue, por que você vai tentar? Você não vai conseguir. Para que você vai prestar vestibular? Você não vai passar. Né? Por que você vai fazer isso? Não vai dar certo. Então, isso fica enraizado. E isso vai distorcendo a sua verdadeira autoimagem, né? E você vai começando a se enxergar a partir dessa mensagem do ambiente. E então acaba você ficando com uma baixa autoestima por ter uma referência errada para se enxergar. E a autoconfiança é o quanto você acredita em você, que você enxerga o seu potencial, acredita que você é capaz. Então, eu falo que a autoestima ela vem um pouco mais de fora do ambiente, de quanto você se sente especial. Mas a autoconfiança ela vem um pouco mais de dentro, do quanto eu consigo ver o meu potencial. Mas é claro que afetado, né? É afetado pela autoestima. Agora, eu acho que todos nós, uns mais, dependendo desse ambiente, e outros menos, porque assim, nós somos formados, a nossa vida, a nossa formação, o nosso caráter, a nossa personalidade é formada dentro da família, ou seja, um lugar de pessoas imperfeitas. Então, assim, nós vamos ter sempre alguns traços na nossa vida onde a gente não consegue se ver perfeitamente como Deus nos vê. Então, assim, existe um papel determinante de conscientização de que nós precisamos buscar essa real identidade que nós temos. Porque, tudo bem, quem sofreu um abuso sexual, por exemplo, vai ter isso com muito mais profundidade. Mas, às vezes, a pessoa não sofreu um abuso sexual, mas sofreu um abuso emocional, sofreu um medo, não foi protegida.
E aí acaba que vai gerando comportamentos relacionados a essa forma como a pessoa se vê equivocadamente. Uma frustração, sempre onde há um impacto emocional importante na vida da pessoa, e o que gerou de sentimento naquele momento dela, aquilo ali leva para a vida toda. Por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu ouvi minha mãe conversando com uma vizinha de que naquela época não tinha anticoncepcional, quando ficava grávida, ou seja, quando a regra atrasava, como ela falava, eu escutei isso ela falando. Ela perdia tomava um chá, se descesse a regra, se a pessoa menstruasse, ela não estava grávida. Aí ela comentando que tomou, na minha concepção, ela tinha feito uma tentativa de aborto. Então eu cresci com aquela ideia de que eu precisava ser muito boa para ser aceita. Então eu precisava ser a melhor. Eu precisava fazer tudo muito bem para ser amada pela minha família. Né? Então, assim, alguns traços da minha vida foram gerados, o perfeccionismo, por conta dessa necessidade de mostrar que eu era boa, que eu não precisava passar por aquilo. E um dia, depois de muito tempo, eu adulta, já formada, Deus falou comigo e me mostrou aquele momento, me trouxe a memória de quando era criança que eu via aquilo, e aquilo foi libertador para mim. Então, assim, você ter o conhecimento dessas situações para poder passar para a questão da mudança. Porque eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, mesmo com histórias não tão, vamos dizer assim, dolorosas na formação, a gente acaba tendo algum ponto que precisa ser trabalhado. E, obviamente, que a gente acaba se associando com pessoas que vão ou fortalecer, ou que vão fortalecer uma boa estima, ou vão fortalecer uma baixa autoestima. Então, assim, por isso que as pessoas entram em relacionamentos abusivos e vão viver naqueles relacionamentos, porque é a única forma dela... ela acaba atraindo esse tipo de pessoa. E isso é muito danoso para ela. Buscando uma validação, né? Buscando esse senso de valor. Então, o que a gente está falando aqui para as pessoas entenderem? Nós, como seres humanos, a gente tem essa tendência de viver para corresponder à expectativa dos outros, né? Primeiro da família, a gente tem também, é natural, a gente usar como referência para se olhar, para se enxergar, esse ambiente que a gente cresceu, né? A família de origem, os pais ou quem te criou, se não foi pai biológico, depois o cônjuge. A gente tem, de forma natural, essa tendência de usar essa referência ou passar a usar uma circunstância que aconteceu, uma experiência traumática, uma coisa negativa, para usar isso também como referência, passar a usar isso como referência, como base para se olhar. E aí é aonde você se vê distorcido, porque o que você está enxergando não é o que você é de fato, não é a sua essência, a autoimagem real, não é exatamente a sua essência, não é a sua verdadeira identidade. Então, o que fazer, né? O que você pode fazer entendendo isso que a gente está explicando aqui? A primeira coisa é entender. Eu sempre tive uma baixa autoestima ou eu estou com a baixa autoestima de um tempo para cá ou desde que aconteceu algum fato, né? Que marcou. E assim você vai conseguir identificar se a sua autoimagem foi distorcida, está distorcida. Então, é uma porcentagem altíssima, porque todos nós temos essa tendência de corresponder ao meio. E a gente sabe que se eu for usar como referência o meio social, o padrão social para me olhar, eu vou sempre me achar aquém. Porque é um padrão quase inalcançável, vamos dizer assim, principalmente para a mulher, né? É muito duro, é muito alto, né? Esse padrão. E hoje a gente está vendo um discurso assim
de uma multi-atividade. Todo mundo tem que saber tudo de tudo. E bem feito. E você tem que ser excepcional. Você não pode mais ser excepcional numa área. Não, antes você fazia uma formação, você se formava, você é médica e você vai tentar ser uma excelente médica, né? Ou a melhor na sua área. Mas hoje não é suficiente. Se a gente então for pegar isso como referência para se avaliar, para encontrar significado, eu vou sempre estar com a baixa autoestima, porque eu não vou me achar especial o suficiente, eu não vou me achar capaz o suficiente, né? Eu não vou me achar correspondendo à expectativa. Então, por isso que o que você colocou é tão importante. Você precisa resgatar e se ver na sua verdadeira autoimagem, a sua verdadeira origem, a sua verdadeira identidade que está em Deus, né? A Bíblia deixa isso muito claro. Tem algumas passagens que a gente pode entender isso. Então, se você entender que a sua autoimagem foi distorcida, ou na sua construção, na sua criação, ou no ambiente que você está vivendo agora, ou por uma circunstância que aconteceu, ou pela própria sociedade, o padrão imposto que está aí. Então, você hoje, a partir de hoje, você vai poder, então, identificar isso e começar a entender que esse não é você, essa não é você, né? Você tem que usar como referência o olhar de Deus. Essa é a referência correta. Então, se a gente fosse falar assim, qual é a solução, né, do problema da autoestima? Mudar a referência. Mude a referência que você está usando para se olhar, para se enxergar. Comece a partir de hoje a se olhar com o olhar de Deus, né? Comece a usar como referência o que Deus diz que você é, não o que a sua família, o seu pai, a sua mãe. Então, quando eu entendi isso, é que foi muito libertador para mim, né? Porque eu lutava com isso e ainda, confesso que ainda preciso lutar, porque é tão forte uma palavra de um pai, de uma mãe, né? Como um decreto assim na vida da gente, você parece que ouve aquela voz. Por que você vai tentar? Você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai dar conta. Opa, peraí. Não é essa a referência que eu vou usar. O que Deus diz que eu posso? O que Ele diz que eu sou capaz? O que Ele diz que eu sou? Né? E a gente sabe, tem algumas passagens que eu gosto muito relacionado a isso. O Salmo 139 é o meu salmo predileto. E que diz que Deus nos criou e Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Então, tecer para mim é no mínimo detalhe, corpo, alma e espírito, né? E de forma especial e admirável Ele nos formou, né? E é maravilhoso, né? A forma como Ele nos criou. Então, se a gente tem convicção disso, né? Também em Gênesis, quando fala que façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, então a gente pode entender e começar a se reconhecer, a se ver nessa verdadeira autoimagem, né? Como você estava falando. Eu costumo dizer que a vida da mulher se tornou tão injusta porque, como você estava falando, são tantos pesos. A gente tem que ser uma boa profissional, a gente tem que ser uma mãe, e aí vem os sentimentos de culpa quando as coisas acontecem com os filhos. Os pais não têm esse sentimento. A mãe se culpa porque o menino gripou, se culpa porque o menino tirou nota baixa, se culpa... Tem que trabalhar fora de casa, tem que ser uma boa dona de casa, tem que ter um ministério de sucesso. Eu costumo dizer ainda que tem que ser magra, bonita, porque então não fica bem, né? Não aparece bem na fita, né? Exatamente. E
E essa história da comparação, da medida que você usa, acaba gerando uma coisa que é muito danosa também para a autoestima, que é a comparação. Porque o que as pessoas colocam, eu falo muito sobre o que as pessoas têm colocado na mídia é o parcial delas e o ideal. Porque Só um recorte, né? recorte é E um muitas vezes momento montado, né? montado, cheio de alterações em aplicativos. Então, assim, a grama do vizinho, ela sempre vai aparentar mais verde do que a nossa. E é muito injusto quando eu comparo o meu real, que não é o do outro, porque o outro ele mostra apenas o ideal, ele não mostra o real, e o conhecimento que eu tenho do todo da minha vida. Quando eu estou analisando a minha vida, eu estou vendo as minhas fraquezas, os meus dias ruins, os meus dias descabelados, os meus dias de choro, os meus dias de derrota. E eu quero comparar isso que eu tenho conhecimento total e real com o ideal que o outro posta ou que a outra posta e parcial. É apenas um recorte, como você falou. E essa comparação é muito injusta, porque quando eu falo até no livro A Arte de Se Reinventar, quando eu faço isso, eu me submeto ao julgamento do outro. Quando eu me comparo com alguém, eu estou me submetendo ao julgamento do que o outro faz de acordo com a história dele. E cada qual tem sua história. Cada qual tem sua história na vida. Todos nós vamos passar por situações onde nós precisamos mudar essa história. Por isso que eu gosto muito de Paulo, quando ele escreve em Romanos 12, 1 e 2, que ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acho que Paulo, ele faz um chamado, ele chama as pessoas ali a dizer assim: olha, primeira coisa, para você viver uma vida de conhecer a Deus, de se relacionar com Ele, você precisa tomar decisões racionais. É um culto racional. Não é algo que extrapola as emoções no sentido de dizer, eu tomei essa decisão sem entender, sem compreender. Não, é algo que você precisa compreender, da compreensão humana. E depois ele diz assim, que você precisa mudar a mente. Por isso que eu gosto tanto de Paulo, e tem tudo a ver com o que eu gosto de falar, que é reinventar a história, reinventar a vida. Porque se eu tenho uma autoestima baixa por qualquer situação que eu passei na vida, ou sempre tive, ou teve um marco na minha vida que eu lembro, uma separação, uma traição, como você falou, existe uma possibilidade de mudança. Você precisa ter esse raciocínio lógico, compreender de forma lógica o que é que está passando com você, se relacionando com Deus, e através da palavra dele mudar a sua forma de pensar. E aí essa mudança, conhecendo a palavra de Deus e mudando a sua forma de pensar, você formata uma autoestima elevada, uma autoestima em Deus. Eu posso falar porque eu com o perfeccionismo achava que só quem fazia as coisas bem feitas era eu, só quem conseguia acabava sendo controladora, porque o perfeccionista ele faz isso, ele controla, porque ninguém tem a habilidade que ele tem. Ele vai se fortalecendo nessa identidade que também é equivocada, né? Só um parêntese aqui, eu volto já para isso, me lembrei de dizer uma coisa. O que não é autoestima? Porque às vezes a pessoa alta acha que você vê uma pessoa que pisa os outros, que é soberba, que é arrogante. Isso não é autoestima elevada, isso não é. Pelo contrário, muitas vezes está evidenciando uma baixa autoestima que precisa passar por cima dos outros para poder derrubar outras pessoas. Assim como a pessoa que tem uma... Por trás existe uma insegurança. Uma pessoa... Exatamente. Uma autoconfiança baixa. E a pessoa acaba que quem tem essa autoestima realmente elevada, ela vai levar outras pessoas, ela quer levar outras pessoas, ela vai estimular outras pessoas, ela quer que outras pessoas andem na mesma vibe que ela anda, da mesma forma.
E voltando à história do perfeccionismo, eu fiz só um parêntese aí. Na verdade, mostrava a insegurança que eu tinha de ser amada, o próprio perfeccionismo. Eu precisava fazer tudo muito bem feito. Eu precisava ter o casamento perfeito, eu precisava ser a mulher perfeita, ter a profissão perfeita para ser amada. E aí, o que acontece? Quando eu fui traída, né? Quando eu passei pela infidelidade conjugal, primeiro passei pela infertilidade, depois passei pela infidelidade conjugal, o mundo vai no chão. E eu fiz uma coisa que não tem remédio melhor. Eu fui conhecer o que Deus dizia ao meu respeito. Exatamente. Então, eu me debrucei na palavra de Deus. Eu digo que às vezes eu tenho saudade daquele tempo pelo tanto de experiência de conhecer Deus e me conhecer através de Deus. E eu me lembro muito bem no dia que Deus falou comigo, ele disse, você não é um útero infrutífero, Jaqueline, você é muito mais que isso. No dia que Deus falou isso para mim, Gisele, eu compreendi que eu não precisava ter um filho para ter o amor do meu marido, que eu não precisava gerar filhos no ventre para ser amada pelas pessoas ou por Deus. Eu me sentia muito mal amada por conta disso. E acabou que a infertilidade, o casamento trouxe problemas por conta da infertilidade, e da infertilidade e os problemas veio a traição, e da traição veio um filho fora do casamento. Então, todas essas coisas teriam sido motivo para me destruírem totalmente. Mas o fato de eu dizer, eu quero agora, se isso aconteceu, eu tenho responsabilidade nisso. E eu tomei uma decisão, eu vou dizer, eu vou aproveitar essas circunstâncias para saber quem eu sou em Deus. E à medida que mais eu conhecia a Deus, Deus ia dizendo para mim, não vai ser o seu perfeccionismo, é trapo de imundícia. Não tem nada que você possa fazer para eu te amar mais. Ou para eu deixar... Não vai ter nada que você possa fazer que eu venha deixar de te amar. E nada que você venha fazer que eu possa deixar de te amar. Então, assim, eu compreendi o amor de Deus por mim, a despeito dos meus pecados, dos meus erros, das minhas fragilidades, do meu fracasso no casamento. E quando eu entendi quem eu era em Deus e como Deus foi mudando a autoestima, eu disse, apesar de filho, com filho ou sem filho, eu sou amada pelo Senhor. Exato. E eu não vou deixar de ser amada por um homem, pelo meu próprio marido, porque eu não tenho filho. E essa foi a prova no relacionamento de fora do casamento que ele teve, no adultério, ele teve uma filha. E não foi a filha que fez ele ficar com a pessoa. Pelo contrário, todas as pessoas diziam que ele não voltava para mim, porque ele já tem um filho com a outra e tal. E eu dizia assim, mas eu sei o que Deus tem dito ao meu respeito. E apesar disso, ele retoma o caminho de volta, se arrepende e com filho ou sem filho, ele entendeu, ele saiu daquela vida de pecado e todo o amor, e hoje eu digo muito assim, eu acho até bom que ele me ama mais do que eu amo ele, eu brinco com ele, assim, ele tem que me amar mais do que eu o amo, na brincadeira que a gente fala. E como Deus é capaz de, através da palavra dele, resgatar a nossa identidade, resgatar a forma como a gente se vê, porque eu trazia culpa, por que eu não posso ter filho, o que foi que eu fiz? Eu ficava buscando uma solução humana, no sentido de dizer assim, o que eu preciso fazer, com a maldição que eu preciso quebrar, quando na verdade coisas acontecem com bons e com ímpios, com justos e com injustos, e Deus tem o controle de todas as coisas. Se ele quisesse ter me dado um filho biológico, ele teria me dado. E eu entendi isso de uma forma porque eu fui conhecer quem Deus era, apesar de ser cristã desde os 6 anos de idade. E eu pude dizer como Jó, né? Como o Jó fala lá no capítulo 42, antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, assim, conhecer Deus fez eu saber quem era a Jaqueline, qual era a minha imagem verdadeira, e toda a minha insegurança com relação a ter um filho para ser amado, ou ser perfeita, ou ter uma casa impecável, como eu fazia, eu não dormia com uma louça suja, porque não podia, porque tinha que estar tudo perfeito. Então, assim, claro que é uma coisa que a gente luta sempre, porque é um traço da personalidade, de gostar das coisas organizadas, mas hoje eu me permito muita coisa, porque eu entendi que isso não está relacionado com o valor. Exato. Com o valor que eu tenho. Olha, que linda a sua história, né? Que lindo o seu testemunho, não conhecia com detalhes, mas é a ilustração perfeita de tudo que a gente está falando aqui, né? O próprio perfeccionismo, essa necessidade de corresponder à expectativa, de buscar validação, aprovação, para se sentir amado, para se sentir com valor, né? E 2 fatos bem significativos, traumáticos, que
distorcem a autoimagem, né? Enquanto você estava usando eles como referência, você se via só aquilo, né? Você se resumia naquilo, né? E quando você começou a buscar, então é importante a gente colocar aqui como é sempre uma atitude, uma decisão pessoal, uma atitude. A adversidade chega na vida de todo mundo, a tragédia pode acontecer com qualquer um, né? Seja uma traição no casamento, seja uma infertilidade ou um abuso, alguma coisa, mas todos nós temos a oportunidade de fazer daquele momento, daquele evento, um ponto de virada, um ponto de transformação, né, de crescimento, usar aquilo, ressignificar aquilo, e dar um novo significado, para que seja uma transformação, um crescimento, um amadurecimento. E quando a gente consegue fazer isso, a gente sai mais forte, a gente sai inteira, principalmente quando se trata de resgatar a sua verdadeira autoimagem, de entender que você não veio por vontade de homem nenhum, né? Não foi por vontade humana, nem por sangue, mas porque Deus nos desejou e nos teceu no ventre da nossa mãe exatamente como nós somos, com um propósito. De forma única, cada um é único, mas de igual valor, né? O mesmo valor, não importa o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu acho que me falta. O amor de Deus é incondicional, né? Então eu já sou amada, eu já tenho valor. E Deus fala que o meu valor é incalculável, né? Que o meu valor é imensurável. Eu já sou digna, né? E a Bíblia também nos diz claramente que todos aqueles que creram em Jesus Cristo e o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Então, para todos aqueles que creem e recebem Jesus Cristo, você tem essa convicção de ser filho, de ser co-herdeiro, né, com Cristo. E não tem nada que possa me dar mais valor do que isso. É verdade. Não tem nada que possa me dar mais significado. Então, na verdade, Cristo é a única fonte de significado real. Verdade. E quanto eu buscar isso no meu esposo, na minha esposa, né, num filho, numa profissão, numa carreira, eu vou viver frustrada. Eu vou viver decepcionada e com uma baixa autoestima, porque eu nunca vou me achar suficiente, nem com valor suficiente. Vou continuar tentando corresponder um padrão, né? E vou continuar triste, talvez amargurado, né? Muitas vezes desistir do casamento, né? Ou da própria vida, porque tem gente que acaba tirando a própria vida, né? Desistindo da própria vida, infelizmente. E o que eu acho lindo, quando Paulo também fala em Romanos, que Deus deu a vida por nós ainda sendo pecadores. Uhum. Então, não é o que... Assim, quando você entende que Deus ama você, apesar dos seus erros, das suas falhas, isso é tão libertador, porque às vezes a gente faz isso até com Deus. Às vezes a gente vê até dentro da igreja pessoas querendo fazer algumas coisas para barganhar com Deus, como se assim, se eu fizer isso, como se fosse assim, se eu fizer isso, Deus vai me amar um pouco mais do que o fulano, porque eu faço mais coisas para ele, quando na verdade o amor de Deus ele é universal e ele ama a todos, ele morreu por todos, ainda sendo pecadores. Então assim, não tem nada realmente que eu possa fazer que Deus venha me amar mais, ou que eu deixe de fazer, que eu venha fazer que ele venha me amar menos, ou que eu deixe de fazer que ele venha me amar mais. Eu vou deixar de fazer isso para ele me amar mais. Não, eu vou fazer isso aqui, se eu fizer isso aqui, Deus vai me amar menos. Não. Deus nos ama incondicionalmente, esse amor é perfeito.
E quando a gente se olha sob a ótica do amor de Deus como filha querida do Senhor, aí a gente começa a se tornar essa pessoa forte e corajosa, como eu falo no livro, a gente reinventa a nossa história, a gente reinventa a nossa vida, a gente reinventa nossas dores, a gente reinventa nossas impossibilidades, porque a gente tem uma compreensão, a gente tem uma virada de chave na mente, como Paulo fala, e aí a gente consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É verdade. E eu tinha até anotado também um versículo aqui que eu gosto muito, que está em 1 Samuel 16:7, né? Que tem a ver com o que você acabou de falar, que Deus, né, o Senhor, ele não vê como um homem, ele não pensa como nós pensamos, ele não avalia como nós avaliamos, ele não julga como nós julgamos, né? E nós, infelizmente, no nosso padrão humano, no mundo que a gente vive, a gente leva tudo muito para o que está aparente, tanto na aparência física como no ter, né, no ter material. Então, quando a gente está falando de autoimagem, de se enxergar, a gente está falando, isso é muito além de se enxergar fisicamente só, né? A gente está falando do todo mesmo, do corpo, da alma e do espírito. E a gente vê ali nessa passagem aqui no contexto, quando Deus fala para Samuel ungir, né? Davi, e próprio Samuel, que tinha tanta intimidade com Deus, chega lá e ele vai avaliar pela aparência. Não, aquele ali é alto, bonito, é forte, é esse. Deus, não é esse. Não, então é aquele que também é alto. Não é. Eu não vejo o que está, como o homem vê, eu não vejo o que está aparente, né? E isso, pelo menos, assim, quando eu tive esse entendimento, foi um bálsamo tão grande assim para o meu coração. É uma coisa que me dá tanta paz, né, de saber que Deus não olha o que está aparente, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o mais íntimo dos meus pensamentos, Ele conhece o desejo, a minha intenção, né, do meu coração, que eu sou imperfeita, mas Ele sabe o meu desejo de servi-lo melhor, de estar no centro da vontade dEle, né, de querer cumprir com excelência aquilo que Ele designou para mim, o propósito, a missão que Ele designou para mim. Muitas vezes eu não consigo, muitas vezes eu sou incrédula, a minha fé muitas vezes é pequena, né, muitas vezes eu não dou conta de enxergar tudo, de fazer, mas eu sei que para Ele tudo bem, porque Ele vê o meu coração, Ele vê a intenção do meu coração. E isso me dá muita paz, isso me acalma, porque todas as vezes que eu me pego tendo essa tendência de usar como referência para me olhar, para me enxergar o olhar do outro, né? Ou uma circunstância, ou a própria sociedade, o padrão social, eu paro, opa, peraí, para onde que eu estou indo de novo? Não é essa a referência. A referência é equivocada e vai me levar a me enxergar de forma distorcida, que não é o que eu sou, né? Que é sempre aquém do que realmente Deus me vê, o potencial que Ele colocou em mim, que Ele me deu e que Ele me vê. Então, vou voltar para cá, né? Vou voltar a me olhar, me enxergar como tendo como referência o olhar de Deus. Até porque acaba criando uma crença limitante, né? E quando você... Provérbios 23:7 fala que assim como eu penso, eu sou. E Jó diz, num texto que ele fala, ele diz assim, aquilo que eu temi me sobreveio. Então, quando você não se observa, não se enxerga com a ótica de Deus, você se torna limitado, porque quando o seu pai dizia que você não era capaz e você se sentia incapaz, você agiu diferente. Você poderia ter, não, eu já não vou passar mesmo, não vou nem fazer. Graças a Deus que você teve a iniciativa e fez, mas quantas pessoas vão empurrando com a barriga, entram na procrastinação, não vou fazer amanhã, mas não vão fazer porque tem medo de enfrentar e levar o não.
Uhum. Quantas pessoas vivenciam isso? Exatamente porque quando você se vê de forma deformada, você acaba se tornando limitado. Aquilo É. limita a sua vida. É uma coisa que você cria, uma crença que acaba tornando-se barreira para o seu crescimento e para que você evolua, cresça, que você prospere. Exatamente porque limita a sua forma de pensar. Uhum. E isso depois acontece muito, né, no casamento. Aquilo que a gente estava falando aqui no início. Muitas vezes, no meu caso, foi mais a fala, a postura do meu pai, mas acontece demais com as mães, né? Muitas mães também que têm uma postura diante dos filhos, às vezes ou muito rígida, muito crítica, ou até de superproteção, que acaba gerando um adulto mais inseguro e a gente leva isso para o casamento. Então, na minha experiência de tantos anos cuidando de casais, eu vejo, acredito que você também, como pastora, junto Uhum. com o seu esposo, né? Quantas pessoas, elas tanto chegam no casamento com uma autoestima muito baixa por conta já da criação e, e causa, assim, um desastre, né, no casamento. Às vezes vem um que tem uma boa autoestima e o outro tem uma autoestima muito baixa. Então, acontece de tudo. Ou um pode puxar o outro, que foi o meu caso, né? Graças a Deus, meu esposo sempre teve uma autoestima muito boa e acabou me puxando, me dando, né, um pouco de apoio, incentivo. Mas também, muitas vezes, eu vejo que aquele que tem a autoestima baixa acaba puxando o outro para baixo. Ou nesse relacionamento, com o passar do tempo, que eu vejo que também é uma tendência natural. Eu falo muito de deixar de priorizar um ao outro, e quando eu não me sinto prioridade dentro do casamento pelo meu cônjuge, eu não me sinto especial, não me sinto importante, né? É claro, a gente acabou de falar aqui que o que vai me dar esse senso real é a minha verdadeira autoimagem em Deus. Eu tenho que buscar em Deus. Ele é a única fonte real de significado. Mas não é por isso que a gente está falando aqui também que você não tem que se importar com ninguém, você tem que ser autossuficiente, você tem que ser totalmente independente, que é um outro extremo também que tem acontecido muito. Nem independente, nem independente. Né? Interdependente, né? Interdependente. Esse é o saudável, né? A gente nascer totalmente dependente e caminhar para uma independência relativa. Relativa. Né? Interdependência. Então, eu vejo muitas vezes no casamento, a gente escuta tanto, né? Ele não me elogia, ou não me elogia mais, ou ela não me respeita, não me considera mais. E tudo isso vai minando, né? A autoestima, a autoconfiança, a insegurança. E eu falo que vai desconectando. E se isso não é resolvido, essa desconexão vai ficando cada vez mais, um distanciamento cada vez maior, um esfriamento, e aí onde a gente vê tantos argumentando, né? Acabou o amor, acabou o sentimento, não tem mais sentido ficar, e as pessoas acabam no desânimo, desistindo, achando que trocar, partir para um novo casamento vai ser a solução. E se a gente não entender tudo isso que a gente está falando aqui, não vai adiantar trocar. É verdade. Né? Você vai chegar no mesmo lugar. Então, você precisa fazer esse caminho, não só do autoconhecimento, para ter clareza do seu potencial, né? Da sua capacidade, das suas habilidades, mas principalmente para se reconhecer, para se ver na sua autoimagem real em Deus, na sua verdadeira origem, verdadeira identidade
né? Que é na semelhança com Deus. Então, vou deixar você fazer as suas últimas considerações. O que você gostaria de deixar aqui para o pessoal que está nos ouvindo sobre tudo isso aqui que a gente conversou? Eu acredito, eu vejo que é importante um ponto de partida. É importante, como Paulo fala, tomar uma água aqui só um pouquinho. É importante que a pessoa, ela, como Paulo fala, chegue à razão e à compreensão de que precisa de uma mudança. Eu creio que ninguém jamais muda se não tiver consciência. E buscar de Deus, assim, buscar ajuda profissional, se for o caso. Muitas pessoas precisam, a gente precisa em alguns momentos da nossa vida, para identificar onde é que é o ponto, né? Tornar isso de forma racional, ter a compreensão de onde precisa mudar e daí partir para a mudança. Também, se for para ficar sem querer mudança, às vezes é melhor nem ter a consciência. Eu entendo que a pessoa precisa ter consciência. Eu preciso mudar isso aqui, saber, e muitas vezes nós vamos precisar da ação do Espírito Santo e de um profissional para ajudar a identificar esse ponto. Onde é que eu preciso realmente, onde é que está o ponto que está me pegando. Daí eu tenho a consciência e aí partir para esse trabalho de mudança, porque no começo é duro, porque você vai ter que ter uma mente ativa, você vai ter que mudar os pensamentos, você vai ter que fazer exercícios mentais, tem que deixar de ter uma mente passiva. Eu sou assim, eu vou fazer isso, não, eu não consigo mais. O que é que a palavra de Deus diz ao meu respeito? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você vai demandar energia e ela precisa entender que vai passar por um processo de transformação até que isso se torna chegar a um estilo de vida, né? Tem uma máxima aí que dizem, não sei quem é o autor, mas fala que tudo começa com um pensamento. Um pensamento que gera um sentimento, que gera uma atitude, e essa atitude vira um hábito e depois vira um estilo de vida. Se você não começa a pensar e refletir sobre aquilo que você precisa transformar, por que eu tenho um determinado comportamento, por que eu ajo assim, por isso é importante pensar, refletir com o Espírito Santo de Deus e com o profissional. E daí começar a fazer com que esse pensamento gere sentimentos diferentes e começar a gerar atitudes na sua vida, você nunca vai mudar para um estilo de vida de uma pessoa que tem uma autoestima elevada. E com certeza que existe realmente uma possibilidade da gente reinventar a nossa história. Eu sou prova disso, com tudo que eu passei na minha história. Se alguém quiser saber com detalhes, ler o livro A Arte de se Reinventar e ver como eu me tornei essa mulher forte e corajosa a ponto de escrever o outro livro, Forte e Corajosa. Essa história que eu falei da minha vida se passou quando eu tinha apenas 5 anos para 6 anos de casado. Eu tenho 2 filhos do coração hoje, que Deus me deu de forma assim tremenda, sendo que a primeira filha é a filha do relacionamento do meu esposo, e de como é possível a gente mudar os significados das dores que a gente passa na vida, mudar a forma como a gente se vê, e como é possível em Deus se tornar uma pessoa forte e corajosa, com autoconfiança, com a estima elevada, com a autoimagem positiva, e eu creio que é possível. Com Deus tudo é possível. E se a gente tiver a possibilidade da ajuda de um profissional, melhor ainda. Fazer de uma tragédia, né, um ponto de transformação, uma oportunidade de transformação e crescimento. Se alguém quiser saber, minhas redes sociais é Jaqueline Taumaturgo, meu nome, sendo que existe um Czinho entre o A e o Q, é Jaque, com C, Queline Taumaturgo. E você encontra o meu material no meu Instagram, tanto dos livros como do e-book que eu escrevi sobre águas profundas. Você pode acessar lá, seguir e também adquirir o material. Vou pedir para o pessoal da equipe deixar escrito aqui para ficar mais fácil. Muito obrigada pela sua contribuição, né? Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu tenho certeza que contribuiu bastante mesmo na vida de todos que vão assistir. Então, você que está aí,
Pega esse link, compartilha com o máximo de pessoa que você puder, com todas as pessoas que você conhece, não fica só para você, né? Para que as pessoas também possam ser abençoadas com todo esse conteúdo aqui que a gente trouxe. Não deixe de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, e que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu casamento. E eu vou te esperar num próximo podcast, num próximo vídeo. Um grande abraço.